pessoal? Então vamos aqui a resposta de algumas perguntas que me fizeram e pediram para eu falar sobre a minha experiência na fábrica aqui em Portugal. Como vocês sabem, eu cheguei aqui em novembro do ano passado, em 2022. É uma data meio ruim para imigrar em questão de emprego, tá? Porque no inverno é bem frio. Então não há tanta contratação como no verão agora, como estamos no verão agora. Eles contratam bem mais no verão do que no inverno. Então eu fiquei 3 meses em casa, sem trabalhar, sem conseguir trabalho. O primeiro trabalho que eu achei, que eu consegui, foi numa empresa que costura assentos de automóveis, que é a 30 minutos da minha casa, né? Não fica na mesma cidade, mas essa empresa ela fornecia ônibus que sai aqui de um mercado que tem aqui próximo da minha casa. Então eu teria que ir a pé ou de carro até no mercado, deixar o carro ali e pegar o ônibus ali. Eles contratam. A primeira pergunta que me fizeram, muito frequente, fizeram várias vezes, é se eles contratam sem experiência. Contratam sem experiência, inclusive nessa turma lá que começou junto comigo, a única que tinha noção e experiência em costura, mas eu tenho experiência de costura de roupa, tá? É bem diferente. Então eu coloquei isso na ficha, né? Mas mesmo assim eles me contrataram, porque eles contratam sem experiência e porque eles ensinam do começo ao fim o que precisa ser aprendido. Eles ensinam tudo certinho. Então sim, eles contratam sem experiência. Outra pergunta que me fizeram foi: é difícil a comunicação? Dá para entender o que eles falam? Não é tão difícil a comunicação, mas no começo é ruim, né, de entender algumas palavras. Isso depende muito do dialeto também. A gente já percebeu que tem alguns lugares que o dialeto aqui é diferente. Como no Brasil, tem dialetos, né? O pessoal do Nordeste fala diferente do pessoal do Sul. E aqui também é assim, tá? Então eu tenho notado muito isso, que tem muitos dialetos aqui diferentes, de uma cidade para outra. Mas tem palavras também que são mais difíceis de entender do que outras, que são diferentes. O significado é o mesmo, mas são palavras diferentes. Então, na costura, assim, o que eu achei muito diferente foi... lá no Brasil, a gente pede fio quando quer costurar, né? A gente precisa de fio, a gente pede o fio, e aqui é linha. Eles dizem linha, eles nem sabem o que é fio, né? Eles não sabem o que é fio. Daí é linha. Outra coisa é a carretilha da máquina que vai embaixo, né? Lá na minha cidade eles chamavam muito de espula e carretilha. Aqui se diz canela, né? Outra coisa que eu vi que é bem diferente aqui é quando a máquina estraga, eles dizem a máquina avariou. Lá no Brasil é estraga, aqui é avariou. Então, assim, são palavras que a gente vai aprendendo ao decorrer do dia, né? Do tempo que a gente vai passando aqui. A gente vai vendo que tem o mesmo significado, mas a palavra é bem diferente. Então, não é tão difícil a comunicação, porque se a gente não entende, a gente diz para eles não percebi, que é não entendi. No Brasil é não entendi e aqui é não percebi. Aí a gente fala... Não percebi, por favor, pode repetir? Então, elas prontamente repetem, né, o que a gente ficou na dúvida. Outra pergunta que fazem é... Outra pergunta que fazem é... Outra pergunta que fazem é: tem preconceito?
existe xenofobia, eu já ouvi casos que existem, muitos casos, mas a minha experiência e da minha família até agora não sofremos nem preconceito, nem xenofobia, nada, sabe? Não existiu até agora conosco, tá? Não existiu preconceito e nem xenofobia. A gente já ouviu de muitos casos, sim, muitos relatos, sim, mas a minha família, meu esposo, até agora, graças a Deus, a gente não sofreu. Existe o quê? Uma diferença no eles falar com a gente, eles são mais diretos e mais taxativos. Então a gente acha que eles às vezes são até meio... eles falam assim, que meio grosseiro, mas é o jeito deles, não é porque eles são mal educados, não. É o jeito que eles têm de se comunicar. E às vezes eles até falam alto, né? E nós, brasileiros, já somos mais acostumados ao, né, falar baixo. E a gente só fala alto ou grita quando a gente está em discussão ou brigando, né? E eles não, eles têm esse costume, né, de falar alto. E até mesmo dentro da empresa gritar assim, mas é porque eles gritam mesmo, para eles é normal, para eles é tudo normal. Então, né? E às vezes a gente acha que eles estão sendo grosseiros com a gente. Não, mas assim, não é. É o jeito mesmo, eles foram criados assim e eles são assim. Então não é grosseria da parte deles, mas é a forma deles falar e de ser. Né? Então, assim, nós não sofremos, graças a Deus, preconceito. Outra pergunta eles contratam após os 50 anos de idade? A minha experiência, sim. E o que eu tenho visto também, inclusive na empresa atual que eu estou, no grupo, só no grupo que eu estou trabalhando, tem 4 mulheres acima de 50 anos. Tem eu, de 54, tem uma senhora de 60, tem uma mulher que era professora, aposentada no Brasil, de 56 anos, e tem uma que era enfermeira no Brasil, auxiliar de enfermagem no Brasil, trabalhava num posto de saúde, e tinha a minha idade também, tem 54 anos. Então, assim, fora as outras que começaram, porque no dia que eu comecei ali também, teve uma portuguesa que começou junto comigo, de 55 anos, teve uma outra portuguesa que fez também entrevista junto comigo, de 53, eu acho que ela tinha, e tinha mais uma outra lá que ia por o bordado, que eu não perguntei a idade dela, mas me pareceu que ela tinha muito mais que 50 também, tá? Então, assim, pelo que eu tenho visto, sim, eles contratam principalmente mulheres acima de 50 anos, tá? Não vi essa limitação assim, principalmente quando se tem experiência, né? É claro que eles contratam. Agora, que nem essas ali que não, elas não tinham experiência, essas brasileiras, elas trabalhavam numa outra área bem diferente do Brasil e aqui aprenderam a costurar, elas aprenderam a costurar ali. Então, eles contratam sim, né? Aí me perguntam, vale a pena emigrar para trabalhar em fábrica? Nessa questão, eu, Sandra, vou dar a minha opinião, tá? A minha valeu a pena, está valendo. Por quê? Porque no Brasil eu trabalhei muito em produção. A minha vida toda, desde os 16 anos de idade, eu trabalhei em produção na fábrica de costureira. Então lá, principalmente no estado que eu morava, no meu estado, a costureira lá trabalha 8 horas sentada e tem que trabalhar, tem que fazer muita produção, é cobrado muita produção. Então assim, eu já estava acostumada nesse ritmo. A única diferença é que aqui costura em pé e lá costurava sentada. Mas o cansaço físico é o mesmo. Aqui só cansa as pernas, né? As pernas, até se acostumar, dói os pés, dói as pernas. Mas lá também cansa ficar sentado o dia todo. E outra coisa,
o que eu posso dizer? Aqui, como trabalho em pé, a minha coluna, eu tenho problema de coluna, eu não sinto dor nas costas, na coluna, enquanto eu trabalho na costura. Já lá no Brasil, sentada, eu tinha muita dor na coluna. Quando era para levantar, nossa, era terrível, assim, né? Levantar da cadeira é... porque tu fica sentada há muito tempo e daí quando vai levantar a gente sofre. E eu sentia muita dor na coluna lá trabalhando sentada. E aqui em pé, eu não tenho sentido dor na coluna, tá? Eles regulam a máquina na altura que precisa ser regulada, você regula, pode regular sozinha na altura que você quiser e não tem problema nenhum. Eu não senti dor na coluna aqui. Então, assim, a experiência que eu tenho, que eu tive até agora, é de boa, assim, porque eu tô acostumada a trabalhar no pesado, né, na produção. Agora, o que eu tenho visto, o pessoal que trabalhava em outra área no Brasil, pessoas com profissões formadas, sofrem um pouco aqui. Sofrem e reclamam bastante que o trabalho é pesado, que o trabalho é cansativo. Por quê? Porque lá no Brasil eles estavam acostumados sentado no ar-condicionado, trabalhando na frente do computador, ou no caixa de uma loja, ou gerente de loja, ou auxiliar administrativo, né, ou professores. Então, assim, muda muito, muda muito. Então, a minha opinião é, se você tem uma profissão, se você tem uma formação no Brasil, venha com visto de estudante e faça a sua validação do seu diploma aqui. É muito mais fácil. Eu penso, né, a minha opinião, economize um dinheiro, economize uma grana um pouco mais e venha estudar aqui, faça um mestrado, um doutorado aqui, faça um curso aqui, trabalhe na sua área aqui. Eu penso que é muito mais vantajoso, porque até aqui o pouco conhecimento que eu tenho, que já ouvi falar, é que estudando aqui, fazendo alguns cursos aqui, logo depois do curso, eles já te encaminham para o mercado de trabalho. Então fica mais fácil, né? Então eu aconselho você a economizar um pouco mais de dinheiro e vir com visto de estudante e fazer a sua validação aqui do diploma, né? Faz um curso e faz a sua validação do diploma aqui, para você não sofrer tanto fisicamente, exaustivamente no trabalho de produção em fábrica, né? Porque há vagas sim em outras áreas. A gente sabe que tem vagas em outras áreas. Esses tempos ali eu vi nas agências ali, tinha vaga de auxiliar de educação, vaga de auxiliar de administração, vaga de auxiliar contábil. Eu já vi muitas outras vagas em áreas específicas de trabalhos assim com diplomas, né? Então há essa possibilidade, tá? Não é só trabalho em fábrica que existe aqui e em restauração. Tem trabalhos em outra área, só que precisa da qualificação e do diploma daqui. Eles não aceitam do Brasil, tem que ser validado aqui. Então, você pode muito bem fazer essa validação aqui. É o meu conselho, tá? É a minha opinião. Se eu fosse formada, se eu tivesse uma profissão formada no Brasil, eu com certeza estudaria e validaria o meu diploma aqui para trabalhar na área específica. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha opinião sincera, a minha experiência em fábrica aqui, tá? É uma experiência boa, não é ruim para mim, porque eu já trabalhei em fábrica no Brasil, então não muda muita coisa a não ser o fato de trabalhar sentada ou em pé. Mas eu percebi que para o meu corpo, melhor é trabalhar em pé do que sentada. Para minha coluna, né? Fez muito melhor, né, para o meu corpo eu trabalhar em pé. Tá bom? Então fica aí a minha dica, meu conselho. Deixe seu like, se inscreve nesse canal, tá? Espero que tenham gostado. Podem deixar os seus comentários aí, as suas sugestões de vídeo, tá? A gente vai melhorando cada dia mais. E é isso. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.